Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Podcast na Garagem. Elcio? Wilson? Yes. Bora, Will! Agradeço aí mais Bora, uma... filho do Will! Agradeço mais uma companhia com vocês, né? E hoje também trazendo um assunto muito especial, certo, Papito? Totalmente. Por que é especial? Especial e essencial. Moxa, agora você falou. Né? Então... Porque é essencial pela atividade e por ser mais uma mulher no nosso canal. Mais uma mulher. E eu estou curioso também para saber, e ela vai explicar, aliás, eu já vou agradecer a presença da nossa amiga Thaís, e ela vai explicar também sobre toda essa jornada, né? Porque a gente vive, em determinados momentos, num ambiente muito machista, né? E aí a gente tem que quebrar isso. Sim. As indústrias já estão quebrando, né? E ela vai contar um pouco dessa história para todos nós. É isso aí. Né? Então seja muito bem-vinda, Thaís. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Mãe de 2 filhos. Quais são os nomes deles? O Gael e o Arthur. Gael e Arthur, legal. E tem o Ted, que é o filho peludo. Ele é o mais legal. velho. Maridão. Maridão. Se quiser dar um oi para a família e tal. Oi, gente. É isso aí. Meus fofinhos. É isso aí. Thaís, então, repetindo aqui, mais uma vez agradeço Obrigado a sua por prestar companhia. seu tempo. Né? Estamos aqui e o conteúdo também vai ser muito interessante, né? Você vai fazer alguma pergunta ou eu vou fazer primeiro? Não, como é que é? Você estava me batendo aqui, quase que querendo falar tudo antes de começar o podcast. O que foi, filho do Bill? Hã? Calma, o pessoal está ansioso. Pode perguntar. Thaís, o povo quer saber. O que você faz, Thaís? O que eu faço da vida, né? O que você faz da vida? Eu sou mecânica de automóveis desde 2012. Eu troquei de carreira, eu era profissional na área de tecnologia, fiz 15 anos de carreira em tecnologia, trabalhava com redes de computadores. Nossa! Caramba! E aí chegou um momento em que eu estava exaurida da área e resolvi aprender mecânica, que sempre foi uma paixão, para ter um hobby. Eu queria aprender mecânica, comprar um carro velho e fuçar. Ia ser a minha terapia nas horas vagas. Só que eu me descobri dentro do Senai, eu percebi que era aquilo que eu tinha que fazer para o resto da vida. Nossa, que eu já legal. tinha que ter feito a vida toda. E aí eu troquei de carreira. E me diz uma coisa, você disse então que você veio da área tecnológica, né? E depois entrou na área da mecânica, que também tem muita tecnologia. Sim, também, os né? carros atuais. Mas super. antes disso, você tinha uma certa influência sobre automóvel, ou alguém tinha uma oficina na família? Você falou que era um sonho seu. Ou não, veio assim... Do nada. Não, poxa, meu avô era ferramenteiro, né? Então, e ele sempre teve muitas ferramentas em casa. Ele tinha um barracão em casa lotado de ferramentas e Nossa, ele resolvia tudo, né? Na vida, assim. E então eu cresci muito próxima a ele e sempre achei muito legal ferramenta. As minhas grandes paixões são mecânica e ferramentas, né? Então talvez até tenha uma memória afetiva nessa história. Com toda certeza, né? com toda certeza. Que bacana. Mas nunca teve ninguém assim apaixonado por carros como eu sou, assim, não tem ninguém, nasceu comigo. Caramba, que legal. E me diz uma coisa, então essa história começa a partir de 2012, né? Sim, em 2011 eu comecei o curso do Senai. E aí, curso de mecânica... técnico em manutenção automotiva. Automotiva, legal. E aí, em 2012, eu fui demitida do meu último emprego. Na realidade, eu já estava pedindo há um tempão, porque eu estava cansada, queria trocar pelo menos de empresa, sabe? Trocar de áreas e tal. E eu estava pedindo para ser demitida. Em 2012, eu fui demitida. E aí, com a indenização que eu recebi e tudo, eu falei, não... dá de boa para ficar 6 meses
sem trabalhar na minha área, né, para fazer o estágio, que na época que eu fiz o Senai, eu fui a última turma que eles exigiam o estágio para ter o diploma, né, para tirar o diploma. Aí eu falei, eu quero o diploma, né? Lógico. E aí beleza, aí dei essa pausa aí e fui fazer o estágio. Ai, gente, o primeiro dia na oficina do Fábio. Não tinha a menor condição mais de eu voltar para um escritório. Sério? Foi ali que você se achou? eu decidi mesmo que não, eu queria mesmo trocar de profissão. E como foi essa... Já era casada? Ou não? Eu era casada com o meu ex-marido, eu me separei dele, um mês depois eu fui demitida, e aí Nossa, a mudança renovou tudo. Que legal. Assim. Foi tipo, morri e ressuscitei, vamos começar tudo de novo, reboot. Caramba, que legal. E me diz uma coisa, essa mudança, a gente até começou a abrir o podcast com um pouco dessa questão... do automóvel, né? É lógico que o automóvel lá no início do século passado, né, no final do século XIX, ele é lógico, naquela época foi feito. Viu? Não, então, o ano passado e no final do século XIX, tá. né? Aí o que acontece? Os carros, eles eram feitos para o homem mesmo, naquele momento. Aí com o tempo foi criando toda, assim, você só tinha espelhinho do lado do passageiro, agora tem dos dois. Tanto faz para a mulher, mas o homem também criou aquela questão da vaidade também. Sim. Então, né, tanto é que, eu não sei se era a Volkswagen que desenvolveu uma fechadura para não quebrar a unha, uma coisa assim. Sim, foi adaptando tudo para a mulher, para favorecer a mulher. Para não desfiar meia. Então, teve essa preocupação que é muito interessante e é importante para a sociedade, porque é uma evolução, né? Uhum. Mas aí, na prática, as coisas ficam um pouco meio conturbadas, né? Porque você fala, agora você, mecânica de automóvel, né? E aí o que acontece? A família, amigos, qual foi a reação dessa galera em relação a isso? Porque, Thaís, você pirou, você tomou choque lá no coisa Senac, de homem. O que é? Cara, na verdade, isso teve uma série de questões quando eu resolvi fazer a transição de carreira, porque... Como eu venho de uma área que as pessoas têm na cabeça que paga muito bem, né, que é a área de tecnologia, e eu tinha realmente bons salários, a última empresa que eu trabalhei era uma multinacional, eu falo inglês, eu tinha certificações internacionais, eu tinha uma posição muito boa na minha carreira antiga, né? Era respeitada, conhecida e tudo. Que também, a área de tecnologia também é predominantemente masculina, né? Então, também, você ser uma mulher nesse ambiente e se destacar é difícil. É difícil. E aliás, antes de você continuar, é uma baita vitória também. Porque sim. Talvez, até depois você vai continuar na sua fala, desculpa interromper seu raciocínio, mas talvez seja isso também que te motivou a vencer. Essa experiência na área de tecnologia me ensinou muito para lidar com coisas que aconteceram na mecânica depois, de uma maneira mais inteligente, mais madura. Sim. Porque na área de tecnologia, por incrível que pareça, assim, aconteceram muito mais situações bizarras com relação a machismo na área de tecnologia do que na área de mecânica. Olha só. E foi uma das coisas que... É aquelas coisas que a vida dá um tabefe na tua cara, né? Porque quando eu entrei no curso do Senai, a gente leva os nossos próprios preconceitos, né? Uhum. Carrega junto. E essa era uma preocupação minha. Eu pensava, nossa, se eu já passei por essa situação na área de tecnologia, que é todo mundo... Você também imaginava que ia ser com pós-graduação e não sei o quê, né? Uma vaidade. Imagina na área de mecânica, né? Onde o pessoal normalmente tem Tinha mais mulher no curso que você? Quando eu entrei, tinha mais uma, mas ela durou um semestre só. E qual que era a média? Qual que era a média de alunos assim que tinha, por exemplo, 10, 15, 20? Não, na minha sala tinha, acho que éramos um pouco mais de 20. Caramba, então quer dizer, ela era a única, depois veio mais uma. Era a única. Então, olha só. Era a única. Quando a gente se formou de 2 turmas noturnas,
Então, éramos quase 40, né? Caramba, eu era a única meu. mulher. Tanto que eu fui oradora. Ah, que legal. Pô, que legal. Nessas horas os homens E é legal que o pessoal abraçou você, assim, né? Sim, então, e isso foi uma surpresaça quando eu entrei no Senai, sabe? Surpresa eu fui boa, muito né? bem acolhida pelos professores, bom, pela tá equipe do Senai e pelos colegas de sala. Que legal. Né? Eu tava tão ansiosa, né, de putz, isso te deixou tranquila até para você aprender melhor, né? Super, super. Então, mas não significa que o machismo não estava lá. Não predomina, né? Acontece que tem algumas coisas assim que tá tão enraizado, né, na nossa cultura, na nossa educação, foi criado na nossa criação. assim, Exato. Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar do que acontecia no Senai, né? Quando chegava nas aulas de oficina, era muito comum. O professor passava as instruções, tal. Aí a hora que a gente ia fazer, a hora que eu ia colocar a mão, sempre tinha alguém. Ai, não, peraí, deixa que eu faço assim, para você, porque é muito pesado, você vai se machucar, não sei o quê. Percebe que o cara não estava querendo me diminuir, nem nada, ele estava preocupado com ele foi criado daquele jeito, ele falou, não, mulher não é para fazer isso. Sabe, para ele aquilo era um cuidado. Mas para uma mulher que está tentando entrar numa área predominantemente masculina, né, e escuta isso... Não ajuda. Não. A mensagem que passa é, não é para seu você, lugar não é você aqui. não dá conta. Então, deixa eu te ajudar porque você não dá conta. Para mim, que já tinha 30 anos e já tinha essa experiência toda, aí que eu falo, né, que a bagagem de tecnologia ajudou. Para mim, eu já era mais resolvida, mas para uma menina mais nova, talvez isso já bata ia dar uma baqueada ali, né? Sabe? E é isso que você falou, né? Como é uma questão que já está intrínseca na sociedade, as pessoas, às vezes, vai encontrar aquele que vai encontrar uma certa maldade, vai falar, pô, tem nada a ver, meu, ela vai fazer o quê? Meu? Vai, né? É um erro, Sim. Mas também você vai encontrar aquele, como você disse, se preocupando com ela. Sim. É um ato machista, mas ele foi criado dessa forma. Não é maldoso. Não é maldoso. É. E você encontra esses dois ambientes, né? Sim. Então, e as duas situações são difíceis de lidar. São. Porque, como eu disse, né, para mim, que já era um pouco mais madura, eu desenvolvi um mecanismo para lidar com isso de uma maneira suave. Então, em vez de... Você não encanou, né? Você não encanou. Podia ter sido grossa, bruta, e aí ia cair naquela situação, né? Aí, tá vendo? Estourada, nervosa, né? Então, eu adotei uma estratégia diferente. Eu passei a pedir para ficarem ao meu lado, né? Não, cara, legal. deixa eu tentar. Boa. Mas fica aqui comigo. Você ganhou eles na palavra ali, né? Não, peraí, fica olhando aí. Administrou melhor, né? Esse conflito, né? Então, cara, isso deu tão certo. É lógico, é um resultado que demora, né, para aparecer. Quanto tempo de curso, Thaís? Foram 2 anos. 2 anos? Curso. Caramba. Mas é o tipo de coisa que é tão eficiente, cara, que num determinado momento, eu lembro bem desse dia que a gente foi para a oficina, né, aquela coisa toda, o professor passou as instruções e tal. Quando eu fui fazer, um cara de outra turma brotou do nada. Ai, nossa, deixa eu fazer para você, porque não sei o quê. Aí um dos meninos da minha turma botou a mão na frente dele assim, não, deixa ela fazer, se ela precisar de ajuda, ela pede. Ai, gente, eu quase chorei. Falei, ai, que lindo. É disso que eu tô falando. Legal, eles né? entenderam de uma maneira eficiente sem suave, sem conflitos, exatamente. que eu estava ali e que eu conseguia fazer do você mesmo precisa brigar, jeito que você precisa se indispor com ninguém. Exato. Puta, que bacana. Foi lindo. E essa, então, talvez esse ambiente de tecnologia que fez ela também saber administrar onde eu vou ceder. Não, isso é importante. Porque, de repente, quantas moças, né, vão lá, mulheres, né, de uma forma geral, vão fazer, talvez não tenha essa percepção de administrar, e ela chega e fala assim, sabe uma coisa? Não é para mim mesmo. A menina que desistiu, ela falou por quê? Então, ela só parou de ir, sabe? Mas era uma menina novinha, sabe? Então, talvez tenha sido isso. Falta de uma estrutura emocional. E eu percebo que isso é muito forte, porque tem muitas meninas que me procuram nas redes sociais
porque se interessam pelo assunto, gostariam de entrar nesse mundo. Que legal, você está abrindo portas para... E se sentem inseguras, sabe? É bom que você já... procurar... que legal. Você tem o blog, né? Como que é o nome do seu blog? O blog é o Coisa de Meninos Nada. A gente vai colocar lá no Instagram. Aliás, se você, por favor, está acompanhando, continue acompanhando. Até agora, continue acompanhando. Deixa seu like, compartilhe, comente também, isso aí, tá? E aí a gente vai deixar todas as descrições aqui da Thaís. Do canal no YouTube, né? O canal do YouTube tem o mesmo nome. Aí, por causa do canal do YouTube, a UOL me chamou para ser colunista deles. Bacana. Então, eles reproduzem o meu conteúdo, né? Numa coluna no UOL Carros. Que legal. E o Instagram... Aí o Instagram é o único que não chama Coisa de Meninos Nada. É Thaís FR. E me diz uma coisa. Bom, isso aí na questão da escola, né? Do curso, né? E fora desse ambiente, quais são as... Por exemplo, família, amigos... Quem te apoiou, quem não apoiou. Não é questão de não apoiar, é porque talvez aquilo que ela falou, né? A gente está foi tão criado acostumado de um com uma jeito situação que né, as pessoas... Fala, não, isso aí não é coisa para você tal. Teve alguém que... Poxa, teve sim. Era meio que 50%, 50%, assim. Que é natural dentro de uma também. Sociedade, Super, né? sim, né? Por isso que tem pessoas... Mudou de área radicalmente também, radicalmente. Né? de profissão. E para uma profissão que as pessoas enxergam como menor. Entendi. Porque o mecânico não tem o status, um prestígio, né? O status que um profissional de tecnologia, por exemplo, tem. Mal sabem as pessoas que hoje, por hora, eu ganho mais do que antes. Ai, que legal. Porque é isso, sabe? Quando você faz alguma coisa é igual pedreiro, que faz né? sentido para você... Nossa, pedreiro é rico e tem mas pedreiro que mas é algo que... Falam, mas é algo é na formação dos profissionais que, infelizmente, né, como ela disse, não valoriza a própria profissão. Sim. Né? Até mas porque... está mudando também, não, né? Que nem eu falei, na época de pedreiro, você falava, pedreiro... Porque o que acontece? O pedreiro não tem estudo, não tem tal, mas hoje um pedreiro... Vai ter conhecimento, né? Exatamente, um consultor... Né? Mas hoje, cada vez mais, profissionais de qualquer área estão sendo muito valorizados pelo estudo. Pelo estudo, exatamente. Então, a gente toda tem área hoje tem estudo, né? Extremamente capacitados e que cobram por isso, sim, né? Cobram pela qualidade do porque serviço que eles prestam por causa do conhecimento que têm. Exatamente. Até porque, né, Thaís, até foi uma tese minha. O conhecimento, né? Você tem o conhecimento por meio da experiência, né, no olhar, no convívio, você vai adquirindo conhecimento. Contato com contato e você tem o conhecimento por meio da ciência, do estudo. Do estudo, né? Formal, E é isso que ela está falando, principalmente nos carros de hoje, né? Sim. Você tem que saber o fundamento. Não é qualquer um que mexe no negócio desses Bom, é qualquer um que mexe, mas não é qualquer um que resolve. Boa, gostei. Muito bem, isso aí. Voltando, Thaís, ao término do curso. Ao término não, né? No último semestre você falou que você fez um estágio. Comecei ou foi no término? No meio do curso. No meio do curso. No meio do curso eu comecei o estágio. Então a sua primeira oficina foi no estágio. Foi. E aí? Aí você chegou metendo a mão na massa? Ai, sim, porque Na graxa. Na graxa, na massa no restaurante. Eu cheguei no Senai à noite, no dia que eu fui demitida, né? Cheguei no Senai à noite, procurei a coordenação pedagógica e aí falei, né? Poxa, eu quero fazer o estágio, né? Tô desempregada agora oficialmente, quero fazer o estágio, vocês me ajudam? Aí, eles, na hora, né? Olha, claro, né? E aí eu comecei a conversar com os meus professores também, né? Dizendo Senai é top, né? o Senai é incrível, cara. Mudou minha vida, assim... Que legal. É um amor que eu vou ter pro resto da vida pelo Senai. Uma gratidão, né? Sim. E aí eu comecei a conversar com todos os professores que eu conhecia, né? Um dos professores do Senai, que não era meu professor, ele dava aula no curso técnico também, mas para outra turma, né? Mas a gente tinha já criado uma relação bacana. Eu comentei com ele, né, que queria fazer um estágio. Aí ele, na minha oficina eu não consigo te colocar porque eu já estou com um estagiário, mas eu vou falar com um amigo. Aí falou com o Fábio. O Fábio, na época, dava aula nos cursos de elétrica do Senai, não no curso técnico. Tinha né? oficina? Ele tinha uma oficina em São Bernardo, agora tem outra aqui perto de vocês também. E aí me botou lá para conversar com ele e
Nossa, o santo casou, assim. Eu lembro de ter ido lá conversar com ele num sábado, na oficina dele, a gente bateu um papão. Aí ele, pô, vamos Antes de fazer, começar. então. Aí resolveu a documentação, tudo, né? Porque tudo o estágio documentado, é formalizado, tudo direitinho, né? E aí eu comecei. Nossa, no primeiro dia, como eu disse para vocês, no primeiro dia ele já me botou para fazer coisas mesmo, sabe? E ele, como ele é professor, ele virou paizão mesmo, assim, legal. sabe? Pegava e me ensinava mesmo as coisas, se preocupava em eu aprender de verdade e conseguir fazer mesmo, para ir pegar a experiência e tudo mais. Então foi uma experiência incrível. E a oficina dele é só mecânica ou elétrica também? Mecânica e elétrica. E elétrica, tal. É. E você se especializou só na parte Na mecânica? parte de mecânica. Elétrica você não... Ai, eu estava tão traumatizada com a área de tecnologia que eu queria me afastar o máximo possível, sabe? Uma mudança radical. Foi. Até o relógio, eu comprei relógio analógico. Que legal. E você lembra o primeiro serviço que você prestou? Claro, trocar a embreagem. É mesmo? De que carro? Ai, era um Palio? O carro eu não me lembro, acho que era um Palio. Mas eu lembro bem porque o Fábio fez de Troquei uma sacanagem. embreagem que me dá pouco. É porque ele fez de sacanagem. Eu não tenho força, né? Sim. E muitas pessoas perguntam sobre isso, né? Nossa, Como mas você faz é um na hora de serviço tão puxar pesado o motor e tal. pra cá ou pra lá? Cara, tem ferramenta pra Sim, tudo hoje em dia sim. para ajudar nessa questão, né? Até porque tem mecânicos homens também que não são Que não fortes tem força. também. Sim. Né? Então tá tudo bem. A gente sempre dá um jeito de resolver. Aliás, as ferramentas também são feitas para isso, né? Né? E aí eu lembro que ele me botou para trocar o raio da embreagem, porque ele sabia que eu não ia conseguir. Mas... Pô, primeiro trampo, logo a embreagem. Né? Um outro mecânico afastou o câmbio, né? E aí fui eu lá tentar desparafusar. E, gente, eu fiquei a tarde inteira fazendo aquilo. Mas, E a oficina inteira rindo de mim. Mas e aí você, qual que era o seu espírito na hora? Ficou nervosa, preocupada? O que você sentiu naquele momento? Cara, eu sempre levei a vida muito de boa. De boa. Então, Mesmo porque era um estágio, né? Sabe, eu tava ali pra aprender, É. então tava tudo bem. Mas foi muito legal, porque eu consegui tirar, porque assim, ele deixava sofrer, aí ele ia lá e dava a dica, né? Faz assim. É um aprendizado, né? Então, terminei fazendo. E, Conseguiu? Consegui. Isso. E aí, no fim do dia... Então, foi isso que foi legal, porque aí, no fim do dia, eu voltei pra resultado. casa... Satisfeita. O resultado, cansada, né? suja, machucada, mas eu tava Satisfeita, né? muito feliz. Isso que é É legal. o Muito resultado. feliz. Resultado conquistado, né? Poxa, isso é bacana. E aí, bom, agora... Daí você Já falou... trocou a embreagem no primeiro dia. Eu tô ensaiando pra trocar o... Um amortecedorzinho é baba ali, né? Suave, suave. E aí você ficou nesse estágio há quanto tempo? Eu fiquei 6 6 meses e eu só saí do estágio porque eu recebi uma outra proposta. Também na área, né? E que era o que eu... Poxa, é engraçado, né? Como a gente mentaliza algumas coisas e aí as coisas vêm, né? Sim. Eu lembro que quando começou o curso no Senai, a primeira aula de português que a gente teve, o professor de português perguntou, né, quais eram as nossas expectativas, e aí eu tinha dito para ele essa história de querer comprar um carro e mexer em casa e tal, né, que não tinha grandes expectativas com aquilo, e que eu gostaria de escrever sobre carros. E aí surgiu uma oportunidade para eu escrever sobre carros num site automotivo. Olha que legal. Na época era... Isso terminando o estágio. Terminando o estágio. Na época era o pessoal do Auto Show Collection que tinha me chamado. Aquele pessoal que faz... Era toda terça-noite, né? Agora acho que é uma vez por mês. No AMB. Que legal. Eles estavam construindo o site da empresa e aí me chamaram para colaborar. Caramba. É o Auto Então Show. eu achei da hora. É máximo. o César, Cara, né? eu lembro- Que eu é lembro da da Auto marca. Show. O César Grandão. Não. Eu lembro da marca. Meio verde, assim, branco. Isso, com isso. Acho que é o César contagiro, que é assim, um né? dos diretores hoje. Poxa, Ele era o agora eu repórter não sei e tal. mais quem está na...
comandando nessa Aí parte. você foi escrever para eles. Aí eu fui colaborar lá legal. com o site deles, fiquei acho que se bobear, fiquei 1 ano lá com eles. Caramba. E aí deu muita saudade da oficina, e aí eu voltei para a oficina. E nesse período que você estava nessa empresa produzindo conteúdo já, mas você conseguia trabalhar ainda na parte ou em casa ou algum bico, sei lá. O que você fazia? Eu comecei. Todo amigo que tinha problema com o carro, Você resolvia? Eu ia me meter lá a fazer. Isso, é legal, meu. Puxa vida, que bacana. Porque é isso, sabe? Eu gostei, eu me identifiquei de verdade com a mecânica. Para mim é uma sensação incrível ver um carro chegando na oficina com um defeito e sair em ordem porque eu mexi, muito legal, né? Sabe? Para mim é uma sensação assim de realização incrível. Porque está em movimento, né? Está em movimento. Pô, pra gente que é o cliente que chega com barulho, a hora que sai sem barulho, você já fica feliz, né? Pô, imagina a pessoa que conseguiu tirar aquele que consertou. Para mim, muito essa legal. coisa de satisfação. arrumar coisas é incrível. Assim. Bacana. E o trabalho da mecânica, por isso que eu me interessei mais pela mecânica também. É muito visual, né? Você olha e vê. Nossa, devia estar funcionando assim e eu tô vendo que está funcionando assado. E aí você sabe o que você tem que fazer para fazer voltar a funcionar. É incrível. Não, é incrível. Linda, é incrível, encantadora. É incrível. Eu fiz técnica e mecânica, mas era mecânica industrial, né? Sim. Mas também tem aí alguns conceitos. Quando ela falou do vô dela, veio um filminho aqui, ferramental, tudo, ferramentaria, né? E me diz uma coisa, nesse período, a gente está fazendo mais ou menos uma espécie de uma cronologia aqui, né? Começou lá em 2012 e tal. Você encontrou vários profissionais no mercado, né? E é lógico, como em todas as profissões, né? Você encontra profissionais bons, aqueles Tô nem aí com nada. mais ou menos, e aqueles zoado. Gostei da palavra zoado. Para não ser deselegante. Deselegante, exatamente. Essa foi uma questão determinante para eu decidir sair definitivamente de oficinas e abrir a minha própria empresa e focar em geração de conteúdo, treinamento, curso, essas coisas. Foi. Quando eu saí do Auto Show, foi porque eu recebi uma proposta para uma oficina. E aí bateu aquela, né? Sim, quero voltar para a oficina. Porque eu gosto muito de fazer esse serviço. De pôr a mão na graxa, vou dizer isso. E era uma oficina incrível. Eu trabalhei, era a garagem em São Paulo, lá na Barra Funda. Nossa, foi uma experiência incrível trabalhar naquele lugar. O dono da oficina era gente boa, estava a fim de fazer um negócio legal, né? Mesmo, sabe? Tinha um serviço diferenciado. Que legal. Só que ele não aguentou manter a oficina. Putz. E ela fechou. E aí depois eu entrei numa sequência assim de oficina zoada, oficina zoada, oficina zoada, oficina zoada. Caramba. E aí foi que eu percebi que o mecânico tem uma péssima fama porque ele conquistou essa péssima fama. É aquilo que eu falei anteriormente, né? Você vai alimentando um perfil e processos assim tão perdendo boas práticas, nada, né? Que aí aquela coisa da gambiarra, do jeitinho, é aquilo que o cara sabe, infelizmente. Assim, e coisas bagunçadas assim. De organização também, mesmo, sujeira. Sabe? Tipo, eu fiquei 15 dias num centro automotivo e aí me caiu a ficha que o cara estava querendo me contratar porque ele achou na cabeça dele ia ser mais fácil enganar as mulheres que entrassem na oficina tendo uma mecânica mulher. Gente, eu quase vomitei. Nossa, meu, sério. Esse superou as... Mas isso é muito comum. É comum, né? Sabe? Essas oficinas zoadas nesse nível. E até porque talvez eles até pensam também não somente no enganar mulheres, mas em conquistar o público feminino, né? Sim. Talvez, a mulher vai vir, vai ficar com mais gente, então vamos chamar... É absurdo isso aí. Sim, sim. E era uma oficina... Ai, gente, olha, foram 15 dias assim que eu quase tive uma úlcera. Porque não tinha um carro que entrava naquela oficina que eles não faziam alguma coisa que não precisava. Que não era correto. Que ia né? totalmente contra os meus princípios.
E aí eu não, né, não dava mesmo. E isso aconteceu nesse centro automotivo, que não era tão expressivo, e aconteceu também numa oficina de carros premium muito Top. panfes, sabe? Caramba, meu. E aí eu pensei, cara, isso não pode... Não. Aí eu pensei, quanto tempo eu vou ficar até achar uma oficina legal de novo para trabalhar? E qual é o impacto que eu vou ter? Eu só vou ajudar as pessoas que chegarem nessa oficina, né? E que eu conseguir prestar um serviço legal e tal. Agora, se eu... Dentro de uma população que demanda esse tipo de serviço, né? Sabe? Porque é muito grande o número de oficinas que a gente tem só em São Paulo. Aí eu pensei, eu já tinha o canal no YouTube, né? Que de vez em quando eu postava um videozinho ou outro lá e tal. Eu falei, cara, se eu focar nisso, eu acho que o meu alcance vai ser muito maior e mais eficiente, sabe? Mesmo que eu não esteja consertando os carros das pessoas, vai ajudar de outro jeito. Isso, vai ser legal. E aí eu decidi. A sua própria oficina, você nunca quis abrir física, assim? Cara... Nunca diga nunca. Não, por quê? Não mesmo, até então, o meu marido hoje, ele é mecânico também. E é um mecânico incrível. Entende de mecânica, de elétrica, de tudo. Legal. Ele é incrível. Com ele, com certeza eu abriria, eu toparia. Aí, sabe? Um centro automotivo, assim. Faria. Legal. É que hoje a gente não tem braço para fazer isso, Tá. sabe? A rotina da vida não permite não ainda, permite. mas talvez. Mas até então, eu não pensava em ter oficina porque eu pensava, sozinha eu não vou conseguir fazer. Eu preciso de pelo menos um funcionário. Sim. E aí eu pensava nisso de novo, Mão sabe? de obra, né? Quem que eu vou contratar que vai dar para confiar? Então eu tinha esse... Aí eu não pensava. Por isso que eu decidi complicado. focar no Mas na é complicado mesmo. É complicado. Mas tem setor automotivo que você fica mesmo assim, né? Fala, putz, será que esse cara vai falar a verdade pra mim, né? Meu, será que vai... É isso que eu digo. As pessoas falam, né? O teu trampo é legal porque ajuda as mulheres a não serem enganadas. Primeiro que eu não gosto desse termo. Eu posso assistir seu canal e receber teu né? Sabe? E assim, quando fala que o meu trabalho faz com que as pessoas não sejam enganadas, eu estou pressupondo que todo mecânico engana as pessoas. E não é assim. Não. Exatamente, né? exatamente. Eu tenho como companheiros você falou, de profissão que são realmente todas as muito profissões, bons. tem os tem aquele bons e os maus. tem o Exato. médico, tem o arquiteto, Exato. né? Tem tudo Tanto isso que eu aí. tenho uma lista de parceiros, que são as pessoas que eu recomendo quando me Confiáveis, pedem Confia, indicação, né? são realmente mecânicos incríveis e honestos e corretos e tudo mais. E homens, Sim. né? São Sim. homens que Sim. fazem isso. Mas, assim, é duro, né? Porque, fatalmente, você conhecer um pouco de alguma coisa vai realmente fazer com que você não caia mais tão fácil na lábia, né? Mas isso também não é só para mulheres, porque hoje a gente tem muitos homens que têm carros e que não entendem mais de carros, e tudo bem. O cara é advogado, ele não precisa saber de carro. Ele tem que saber nem de quer, lei. Às vezes nem quer, e tá tudo bem, né? Então, o que eu faço hoje é dar um mínimo de noção para as pessoas a respeito do que o carro precisa para não ser um problema, né? Para não deixar quebrar, né? A manutenção preventiva. Muito foco na manutenção preventiva, para que o carro seja um prazer para as pessoas, uma solução para as pessoas. Sim. Nos workshops que você faz, você ensina isso, você dá, quanto tempo dura? O oficial são 4 horas. 4 horas. Aí, não vou falar o conteúdo todo, né? Mas o que você... Foco bastante. Eu dou uma palhinha, né, de como funciona o motor, só para as pessoas entenderem como funciona. Que é bom, e aí é a gente, importante. né? O seu público é só feminino ou não? Não, qualquer eu faço é aberto, para tá? todo mundo. Quando a gente faz para mulheres, eu prefiro que seja um grupo exclusivo, só de mulheres, tá. porque elas se sentem mais confortáveis para fazer qualquer tipo de pergunta. Às vezes tá. a gente percebe, se tiver um cara no meio, Aí elas pode ficam ficar travada. intimidar, né? Mesmo que o cara não saiba Boa. nada, sabe?
Mas faço para grupos mistos, faço para homens. Não Aí você tem começa problema. num... Aí eu falo um pouquinho de como funciona o motor, só para entender, né? Que precisa básico de combustível, ali. precisa de ar, precisa de faísca, para depois entrar nos subsistemas, né? Lubrificação, arrefecimento. E aí a pessoa entende por que é tão importante. Né? Entendendo como o motor funciona, consegue perceber que, realmente, então, nesse caso, a lubrificação é importante, né? Então, tem que ser... E a manutenção preventiva, né? Que E nem aí você eu falou, falo acho que só é de tudo, manutenção né? preventiva. Porque quando vai abastecer, aí chega o frentista, olha, esse óleo tá ruim. Exato, a gente fala muito sobre isso. Frentistas, vocês são meus parceiros. Mas eu falo Não faça bastante, isso, hein, meu? Não faça isso, né? mas eu falo bastante de coisas que tem que olhar em casa, né? E falo bastante também de boas práticas. Isso. Como dirigir melhor o carro. Exatamente. Tem um amigo meu, o Rildo, ele, todo dia antes de sair de casa, ele olha embaixo do carro para ver se não tem um vazamento de nada, de óleo, de água. Todo dia. O carro pode estar Não é bonzinho. Fusca. Não, É normal, Até né? porque Não. se o Fusca parar de vazar óleo, Era uma aqui tem Não problema. tem óleo, né? ele olha para ver se não quebrou alguma coisa quando ele chegou do serviço e tal, que ele trabalha com o carro. né? E aquilo que ela falou, né? E ele faz a manutenção preventiva todo dia. A utilização do equipamento, no caso do carro, também previne, né? Então você, né? Então você mantém aí a manutenção em dia, troca de óleo, água, não é isso? Né? Sim. E a utilização E o jeito dele, de usar, o jeito de lombada, usar. cuidado, Sim. né? Freio e tal. São coisas assim. Freio motor. Tem muita gente que não sabe o que é freio motor. Detona os freios do carro porque não sabe Não trabalhar sabe. bem com as marchas. Os recursos do carro, né? Sabe? Então são dicas assim. É falta que você vai... até disso que você está fazendo, né? De Porque formação. na autoescola ninguém ensina, exatamente. sabe? Que é onde devia aprender essas coisas, né? Verdade. Na autoescola ninguém ensina. Trocar um pneu, sabe? Quais são os Coisas cuidados básicas que você tem ali, né? quando precisa Do dia a trocar um dia. pneu. Não deixar completar óleo de freio. Ai, é verdade. Outra coisa, viu? Não deixem de calibrar o step. O step. Meu Deus do céu, isso aí, meu. essencial, não é isso? né? Sabe? São dicas coisas simples assim. E na calibragem, quanto de pressão que eu vou pôr? Boa. A pessoa, da cabeça do frentista. a pessoa, eu, por exemplo, tô com um carro, como eu posso saber de quantas calibragens vai num pneu? No manual. Manual. Pô, é básico, né? Não, Manual. mas- E a calibragem ainda tem lambuja, né? Porque no carro, em algum lugar, tem Sim, um uma etiqueta, na isso, própria- uma etiqueta, às né? vezes da tampa do coisinho combustível, né? Ou na Na soleira porta, da isso. do Então, motorista. e sabe por quê? Eu perguntei por isso aí. Além do manual, você tem outras Tem. identificações que mostram. Hoje já tem carro vindo na tampinha ali onde a gente abastece com Reservatório? óleo lubrificante, já tem carro vindo com especificação do óleo na tampa. Isso é legal, isso é porque legal. tem DOT, Isso né? é DOT legal, né? 3 Esse no do óleo freio. de freio, né? Do DOT fluido 3, de DOT freio. 4 e tal. Agora, do óleo lubrificante Do lubrificante, também. Era SAE um Onix lá. que a gente estava usando no último workshop, acho que era um Onix. Que é E tinha semi-sintético e tal. 5W30, sabe? Escrito na legal. tampinha. Pô, isso é bom, hein? Pô, é legal, sabe? É o Isso tipo é de bom. coisa que vai evitar que alguém coloque um óleo ali muito errado. Se misturar Né? um óleo semissintético com mineral, dá pau? Olha, eu já fiz uma série de vídeos a respeito de lubrificante. Pode dar ruim até com óleo de especificação igual, só que marca diferente. Caramba, sabe? sério? Porque Então o o certo problema é colocar são os tudo igualzinho. aditivos, né? Claro, são coisas assim. Pode ser que, né? Uhum. Mas é aquela coisa, se a gente acordou com o cu virado pra lua naquele dia, vai dar ruim. acontecer. Vai dar É ruim. o dia que vai dar ruim. Então, olha, isso eu não sabia também. Eu não sabia muita coisa. Não sei muita sabe, coisa. não sei, sabemos. não sabemos nada. Tem um nada. canal bom no YouTube. Podcast na garagem, aliás, deixa seu like, comenta. Não. E também tem um outro canal que é o CMN. Isso. Coisa de meninos nada. A menina até que entende algumas coisas lá. Não, mas olha, e a gente se diverte também, né? Pô. Esqueci o que eu ia falar. Aí já é um Acontece. problema.
Viu? Não, agora lembrei. A questão do óleo, né? Então você tem a especificação do óleo e pode, como você disse, pode ser que sofra uma interferência, porque eu pensei que era uma coisa mais voltada à montadora. Então, as marcas também, por mais que estejam na mesma classificação, elas podem ser diferentes também. Pode, porque o grande lance do óleo são os aditivos, né? A carga de aditivação dos lubrificantes é bem diferente. E é segredo industrial, inclusive, sim. né? Então, você colocar um óleo é o 5W30 da marca X, o 5W30 da marca Y. Pode ser que um aditivo de então tem um óleo melhor que o outro ou não? Olha, é duro falar isso, porque uma marca, das né? marcas Então, mais conhecidas, né, são realmente produtos incríveis, excelentes. A dica seria, então, não o melhor, não o melhor, mas assim, o que foi Fidelizar indicado pela a marca. montadora. Né? Não necessariamente. Sério? Viu? Pronto, me ferrei. Por quê? Às vezes o original é muito caro, gente. E aí você tem opções no mercado que são excelentes. Tá no mesmo nível. E que tá tranquilo mudar, entendeu? Mas aí você mudou para outro, fideliza, mantém sabe? ali. E gasolina aditivada, é verdade isso aí? Põe, não põe? Como que funciona? É legal. Você já ouviu falar que... Calma, deixa ela responder. Não, não influencia. Não influencia na resposta dela. Influenciar, ela que tem que me influenciar, eu tô aprendendo com ela. Não fala assim, não. Eu detesto ser chamada de influenciadora. Eu não sei nada. Influenciar e me influenciar com o seu conhecimento. Um dos aditivos mais legais... Mas você é influenciadora. Sim. Um dos aditivos mais legais da gasolina aditivada, ou do álcool, ou do diesel, é o detergente, né? Então ele promove, sim, uma limpeza bacana dentro do sistema. É sim. Seria muito legal se a gente pudesse usar só eu já ouvi aditivado. falar que não usa porque tem muito detergente, que não sei o que lá. Ai, gente. A gente ouve cada coisa. A internet está cheia de mitos, né? Hoje, a bola da vez é câmbio automático, né? Então, uma vez me pediram para fazer um vídeo a respeito de como usar os lancezinhos lá, as letrinhas, né, do câmbio automático. E aí, gente, fazendo uma pesquisa na internet, porque eu fiquei curiosa, falei, gente, é D. Põe o drive aí, né? Tchau. E aí, fazendo uma pesquisa na internet, cara, tem uma galera assim que inventa umas coisas elaboradíssimas. Tipo, não, é importante para parar o carro automático, você põe no N. Abre e fecha o quebra-sol, e 2 vezes o seu, 3 o do passageiro, e aí você abaixa o vidro e levanta uma vez, e aí você põe a alavanca no P, e aí... Sabe, umas coisas assim que você fala, de onde será que tirou? No dia que tá viajando na maionese, mas viajando na graxa. Porque... tipo isso. E assim, é um bagulho que é simples, cara. É feito pra botar no D e sair. Tem melhores práticas? Tem, né? Como você otimizar a condução do carro automático pra você... Economizar combustível e tal. Parar no trânsito, às vezes, não sei. E tal. Mas não é uns nada de absurdo, não. É o básico, é pôr no D ali, tchau. Pra facilitar, né? O câmbio automático é pra isso, né? Pra facilitar a vida, não pra complicar. Você tem que pôr um post-it no para-brisa. Tá, eu vou parar, então peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver as instruções. Deixa eu pesquisar no YouTube. Né? Mas você sabe que isso é verdade. O que é verdade? E é muito zum. Isso é zum. Quando eu tive um câmbio automatizado, eles me falavam, né, que quando você parava, tinha que colocar no neutro. Porque como ele tem embreagem... Essa é a minha dúvida. Gente, então, neutro... É uma letra... Devia ser O, de oficina. Porque é só lá que a gente usa o N. Sabe? Você vai usar o neutro para guinchar teu carro, porque o carro automático você não consegue guinchar no P ou no D, não dá, né? E dentro da oficina, pra gente movimentar então não o carro precisa ficar colocando desligado. no neutro, nada. Não! Aí, tá vendo? Mas eu ouvia muito. O lugar do N no câmbio automático é estratégico, né? Porque ele fica sempre entre o R e o D. É o famoso ponto neutro, ali, o ponto morto, né? Então, ele tá estratégico ali para
para que o usuário não cometa um erro, né, no câmbio automático. Tá. Então, é como no câmbio mecânico. Você tá andando ré. para frente e aí você engata ré, tipo... Pode. Claro. Eu paro aqui no farol para entrar na radial, é uma eternidade. Então eu ponho no neutro para economizar gasolina. Não tá fazendo diferença. É D. É porque D e pé no freio. talvez ela viu fazendo, porque um primo meu falou que era bom. Olha lá, é sempre assim. O primo. Aí eu ouvi o amigo meu falar. Você vê como vai passando Não, as coisas. mas peraí, deixa eu terminar. O do automatizado até tem sentido. Já vê. Porque ele tem libera a embreagem. É. Você entendeu? E o... Automático? E o automático não, tudo bem, que o automático é contínuo, lá tem até o CVT, né, que é... O CVT é certo. mais... Agora, o automatizado, eu falei, pô, tem sentido, porque ele fica girando a embreagem lá, como se você tivesse pisado nela aqui. Então, ela fica gastando. E aí, eles colocam no neutro, beleza. E eu... Pô, chega aí, não põe a cadeira aí. Vem aqui. Se você está no D, você solta, já anda. Sim. Como ele não diminui a aceleração de alguma forma. Ah, não vai fazer diferença, não. A pressão dentro do sistema muda e tal, mudam algumas condições, né, dentro do câmbio automático, mas não vai fazer diferença, não. Só vai complicar a tua vida mesmo, porque você tem que trocar a alavanca de lugar. Talvez olhando para esse cenário aí que a Lu está comentando, para a pessoa que às vezes ela fica mais no aplicativo, às vezes, no trânsito, porque se ela soltar o pé do freio, o carro Começa a andar. começa a Vai andar. andar, vai Então talvez, não que vai prejudicar o carro, mas uma questão de, bom, se eu estiver no celular, eu frouxar... Você não pode estar no É que celular não quando tá tem que estar no dirigindo, celular. caramba! Eu sei que não, Ô, coisa não. feia! Não é, mas muita gente faz isso, essa é a realidade. Eu sei que é proibido, sim. eu não faço isso. Mas assim, as pessoas às vezes têm batida no trânsito por causa disso aí. Todas as batidas de trânsito são por desatenção. Ah lá. Sempre, invariavelmente. Alguma coisa que te tirou a atenção, às vezes... 1% acho que é quebra, né, de peças, né? Cara, raramente. É sempre alguma coisa que te tirou o foco do que tinha que estar... E pro carro automático, você aliviou o freio, o carro anda. O carro tá parado, bate. A não ser entendeu? que seja uma subida, mas ainda assim ele vai Ainda, dar uma andadinha. Viu, Thaís, voltando um pouco na questão da mecânica, quando você disse lá que você tem aí... Você teve viu várias oficinas, né? Infelizmente não da forma que você gostaria que fosse, né? Nesse momento, né? Você percebe, isso foi mais ou menos quando, 2016, 2017? Poxa, você lembra? A garagem em São Paulo... Porque depois eu vou me dar uma outra pergunta. Ó, eu encerrei as minhas atividades em oficina em Isso que eu ia perguntar. no fim de 2016. No início de 2017, eu abri minha própria empresa, já para focar em conteúdo digital. Aí passei 2017 inteiro formatando todas as coisas que eu queria fazer. E aí, em 2018, eu iniciei as atividades oficialmente. Então, até 2016... eu passei por essas oficinas, entre 2012 e 2016. Ah, legal. Não, sabe por que eu estou perguntando isso? Porque isso abre uma outra questão, né? As oportunidades que o mercado oferece, né? Então, Sim. não é isso? Então, o que ela está falando, poxa, você tem uma demanda muito grande, você tem péssimos profissionais executando. Sim. Então, isso abre um espaço para bons, ótimos profissionais Sim. executarem. Né? Porque Com a partir certeza. não é isso? Porque a partir do momento que, de repente, você fideliza um cara, um motorista, um dono de um carro, ou uma moça, né, uma mulher, enfim, todos os usuários de carro, com bons serviços, pô, você ganha mercado. Né? Então, o que ela está falando, poxa, o pessoal que, né, então, seja homem ou mulher, queira fazer mecânica, você está tendo um mercado aí, né, principalmente esses dois mundos, né? Porque mecânica e elétrica, porque hoje estão... Você vai se deparar com a tecnologia. Eu já me conformei com o Elon Musk que disse isso, mandou uma mensagem agora no chat aqui.
Mas, viu, é isso mesmo, né, Thaís? É sim, com toda certeza. E a gente vê isso cada vez mais. É essa a questão, né? O mecânico até hoje teve essa má fama porque ele realmente conquistou, mas agora a gente está num momento de mudança de mercado forte, onde as pessoas estão realmente deixando esses maus profissionais para lá. Tem data de validade. Ah, tem. Porque, Porque agora tem muito estudo também, né? muito estudo, Ah, muita internet, eletrônica também. Internet, avaliação no Google, verdade. reclame aqui. Não, então, e o profissional, se ele não se atualizar, não estudar, vai perder o mercado. É que antes você usava uma Gambi lá, É. o carro ainda andava, talvez passava para um outro mão, É. outro dono, aí o cara... Puxa, fizeram isso, não é isso? É. Funilaria, Tinha muito disso, fizeram errado isso Só aqui. que agora, né, com a tecnologia que os carros estão se apresentando, ou o cara sabe, Sim. ou o cara não sabe. Não tem como fazer E o aquela... próprio carro aceita cada vez menos gambiarra. exato. Isso. Ainda tem um povo criativo por aí. Não, isso... Mas cada vez menos ele aceita gambiarras. Ô, Thaís, e você falou que tinha um projeto de carros antigos, né? Qual Eu que trabalhei é? durante 2 anos numa oficina de carros antigos. Puta, que legal. Pretende ter um para restaurar? Eu Seu? tenho. Você tem? Eu tenho um Maverick 75 Ah, você tinha comentado uma Maverick. Nossa, o e a Damian. V-Maguete, cara. e a V-Maguete. A gente E a chama de V-Maguete, para quem não sabe, né? É 2 tempos, não é isso? Caramba. 3 meu. cilindros, Pô, uma tem que bobina trazer por ela aí. cilindro. Vamos trazer Aí ela é aqui. incrível. Mas falta muito para terminar? Ela tá em ordem. A gente comprou ela andando já, Tá. mas ela tem algumas coisas que precisam ser melhoradas. Era o que? Aquele cinza clarinho ou um beijinho? A V-Maguete. A V-Maguete é vermelha. Puta, Caramba, terrível. meu. É vermelhinha. Normalmente é aquele cinzinha, aquele tipo azul diamante lá da Volvo. Ela é né? 67, é o último Nossa. modelo que saiu, aquela de 4 Raríssima. Traz faróis. ela um dia aqui. Trago. Pô, você Ela é e seu muito marido, legal. vamos fazer um dia qualquer dia? Vamos. Boa, fechou com a Traz V-Maguete. a criançada também. Pô, traz. Legal. Meu, traz aí, meu. Puxa, que legal, já pensou? Top Ó, demais. V-Maguete é show, meu. Ela é incrível, o barulhinho dela Nossa. é incrível, o câmbio na É coluna. um DKV. É um um DKV. outro É, só que é a perua, né? É a perua, isso. Você sabe um carro que eu assim, o Nicolas vai falar assim, não, nada a ver, pai. É, Bora, filho do Will! me lembrava um pouco a V-Maguete, lógico, salvando aí as devidas proporções em relação ao ano e ao período, mas o estilo dela, se você fosse colocar uma do lado da outra, talvez pudesse falar, pô, até que parece um pouco, principalmente traseira. A perua aí Ipanema, Ipanema? da Do Cadete, GM? da Cadete era Do Cadete. a Ipanema. traseirinha dela assim, né? mais retinha. Puxa, eu falava como me lembrava, assim, talvez o cara fale, meu, nada a ver, né? Mas como eu me lembrava da É, porque a V-Maguete atrás, ela é... reta. eu lembrava É. demais da V-Maguete. Eu olhava aquele carro e me trazia a V-Maguete. O assim. Maverick tá em ordem, se tá... Vai mais um tempo. Restaurar muito. O Maverick, quando eu comprei, ele já estava Quantos muito cilindros? ruim. Original de plaqueta, de chassi e tudo, ele é V8. Mas quando eu comprei ele estava com motor de 4 cilindros. E muito ruim já, de lataria e tudo, né? E aí, por uma série de erros, de confiar em pessoas erradas, inclusive no dono da oficina de restauração que eu trabalhei, hoje ele está todo desmontado e todo picotado. Caramba. Então, precisa de muita Projeto a funilaria, longo prazo. Muito longo prazo. Nossa. Eu já tenho a mecânica do V8 para pôr nele, né, para voltar ao original. Tem o motor e o câmbio, mas tem realmente Ele tá em alguma muita oficina já ou não? funilaria. Ele está na oficina de um amigo agora porque em algum momento alguém bateu a frente dele e ela está desalinhada, o Longarina agregado lá. ali tá Longarina soldado tá errado certo. e tudo. Então ele está vendo lá o que ele consegue fazer pelo carro. Que é outro problema também, né?
Porque até por uma questão de mercado, a gente já até comentou sobre isso, hoje as oficinas trocam peças, né? Tá Sim. certo, é questão do sim. mercado. Não o questão carro de antigo é tempo, mais né? artesanal, né? E aí mas aí, esse é o problema, né? Não tem A pessoa mão de sabe, obra, porque né? eu falei para ele um dia numa entrevista aqui, meu pai era um exímio funileiro. Então ele mexia aqui, eu vi ele amassado aqui, torto aqui, ele começou a mexer aqui. De repente ele só pronto, já sabia os pontos. Funilaria é um negócio fabuloso também. E hoje o mercado tem essa necessidade, essa carência tem também. Sim, tanto para carro moderno, até porque seguradora, por exemplo, tá cada vez mais querendo que os funileiros recuperem peça, né, em vez de trocar. E para o mercado de carro clássico, nossa um bom funileiro de carro clássico. Não tem que pôr na fila o carro. Sim. E é um profissional que é muito bem remunerado, né? Porque já é raro no mercado e quando a gente encontra, em geral, eles são caras realmente muito bons, né? Muito bons. É um artista. E é caro, porque a oferta é pouca, né? Sim. E me diz uma coisa, você já limpou bastante carburador? Tive que. Por a mão na gasosa. Lá vem muita peça. É mesmo? Com injeção você mexe ou não? Também. Injeção? As primeiras oficinas que eu trabalhei, todas foram de carros modernos. Então, mas eu digo assim, na parte de injeção. Mexo. Sabe? Mexo. Tá. O que você mais gosta... Existe, ou é besteira, mas de repente eu estou falando mais uma besteira. Né? Existem coisas que você se identifica mais? Assim, Sim. Puxa, isso aqui eu adoro, isso. Põe isso aqui na bancada. Trocar a embreagem do Palio, que eu adoro. Tem sim. A parte de motor mesmo, trabalhar com motor mesmo, eu gosto muito. Você toma café? Café não, obrigada. Suco? Não, tem alma. Depois a gente traz aqui tá suco. Bom. E gosto bastante de fazer parte de suspensão. Sério? Suspensão? Gosto. Eu acho que é a trocar coisa mais amortecedor, trocar barra estabilizadora, trocar bucha. Olha só. Adoro. Gozado. Eu nunca pensaria que ela ia falar isso. Porque, assim, é particular, tá? Porque suspensão é uma coisa que eu acho, meu Deus do céu. É tão legal. Não, e ainda mais hoje em dia. Eu acho que eu gosto, porque quando tem que mexer na parte de suspensão, você tem que desmontar muita coisa. E como eu gosto de mexer, então essas coisas que dão mais trabalho, eu curto. Que legal, entendeu? meu. E agora, freio, por exemplo, detesto mexer com freio. Sério mesmo? Puxa. Não. A pergunta é aquela lá, né? Aquilo que você se identifica mais, que você tem mais prazer. Você falou, suspensão. Puta, que legal, meu. E o motor, nossa, quando tem a oportunidade de abrir um motor e Você já fez o motor sozinho? Alguns de carro antigo. Puta, que legal, agora de carro novo, não. De carro novo, o máximo que eu cheguei perto, assim, foi um carro que chegou na oficina. Ai, gente, um Corolla. Nunca vou me esquecer daquele carro. O Corolla chegou com o motor fundido, um Corolla novo. Ô, louco. Mas fundido com força. O óleo tinha virado falta de graxa prevenção, lá dentro. Né? Porque o Corolla para quebrar... Então, um carro... Você fazendo a manutenção preventiva, vai embora, de mecânica, né? Só que o que aconteceu? O carro era de frota e... Isso que o motorista, né, contou pra gente, que aí fez sentido porque que ficou daquele jeito. Todo dia o cara chegava na empresa e ligava o carro para ligar o ar-condicionado. Porque a hora que o executivo quisesse sair com o carro, tinha que estar geladinho, entendeu? Essas coisas estranhas de... manha, né? E de repente o executivo já teve um Fusca. Mas tinha um quebra-vento lá que facilitava. Bom, e aí o carro ficava o dia inteiro na garagem ligado. Nossa! Caramba! Então, o óleo não vencia nem por quilometragem, nem por período. É igual as viaturas, né? Você vê viatura da polícia. Só que o motor ali funcionando. Então, eu vejo muita viatura da polícia que tá parado e o carro ligado lá. Péssimo. Falando, nossa, isso aí... Puxa, é verdade. Olha só que você está falando. Vencia por hora de trabalho, entendeu? Então, o óleo venceu. A vida útil dele, né? Virou graxa, acabou com o motor. A gente teve que trocar o motor, veio a caixa.
É a coisa mais linda, né? Nossa, que legal. Nossa. Plástico bolha. Nossa. Ai, foi uma emoção. Você já foi na abrir fábrica aquilo. da Toyota? Eu já fui na fábrica, eu pegava muito carro da Toyota para testar e para gerar conteúdo, né? Depois que eu engravidei e acabou o mundo e tudo mais, a gente acabou parando um pouco. Mas eu nunca visitei a linha de montagem. Tem um professor meu, que ele foi, um ex-professor, que ele foi visitar a fábrica da Toyota, ele falou que É incrível, que as fábricas, né, tem um limite de uma tolerância de erro, né? Então a Volkswagen ela tem 1 milímetro, a GM meio milímetro, umas coisinhas assim. Diz que a Toyota é zero, a tolerância é zero nas peças, cara, de erro. Então, se você faz isso aqui, se tiver um risquinho aqui, um cabelinho, é tem- reprovado. Não pode. Tem até aquela questão Ele lá falou do... que é um espetáculo. Ai, fábrica é outro negócio que é incrível. Eu já fui na fábrica da Monroe, de amortecedores. de amortecedores. Nossa, deve ser show de bola. Já fui na fábrica da Contitec, na parte de pneus. Conditec? Da Continental. Ah, tá. Na parte de Conditec, pneus, para ver, né? Fabricando Ah, que pneu. legal. Incrível também. Continental e já é conheci a top linha também, de montagem né? da Jeep, da Fiat. Ah, que legal. Incrível também. Deve ser, Foram meu, 3 lugares assim. você fica impressionado, né? Uau. Você adora ferramenta ainda, né? Nossa, Aqueles você fica negócios. impressionado. Aquelas Ali incríveis é o Hop Harry, É sim! não é verdade? Mas aí tem bastante tecnologia, hein? Tem. Não, o Elon Musk já Hoje eu mandou. perdi um pouco desse ranço com tecnologia, sabe? É porque acho que era mais... E é legal, cara. Isso daqui, É. as coisas que... Você vê, essa última viagem para Ribeirão Preto para fazer o workshop, eu queria produzir conteúdo. Como eu tenho falado muito sobre câmbio automático, eu queria produzir algum conteúdo mais legal sobre câmbio automático, aí eu aluguei um carro automático para ir. Ah, tá. Aí eu peguei um HB20. E aí, é muito legal, porque ele tem um monte de recurso. Então, a minha diversão na viagem é ficar testando velocidade de cruzeiro, limitador de velocidade, deixar ele trocar marcha sozinho. Aí eu voltei com o controle de velocidade desligado para eu ir acelerando e freando para ver se eu fazia um consumo é melhor legal do pra que caramba. o do módulo. Qual que foi o melhor resultado? Com um piloto automático ou sem? É, ele dirigindo. É? Foi melhor. Ele fez, Não, mas eu digo ele o sozinho, consumo? Ele sozinho, ele fazendo Caramba! tudo sozinho, porque deu tudo ligadinho ali, né? 15,7 Caramba. e eu acelerando Sentando e o freando, pé. mas deixando ele trocar a marcha, Sim. né? Eu fiz 14,5. Caramba, então o piloto automático é eficiente para você sim. economizar Uau. tudo e conforto, né? É sim. E o limitador de velocidade também é muito legal, porque num carro automático, Ah, você isso trisca é o pé bom, do hein? acelerador, você tá a 60 por É. hora. Aí você toma 500 mil É, multas aqui é. em São Paulo, que é É. só 50, né? Então você bota lá o limitador, limitador. e fica tranquilo. Poxa, legal, boa dica. Me diverti horrores com ele, com o Olaf. E o seu blog, se o pessoal te convidar, você vai a qualquer cidade? Pra qualquer lugar. Ah, legal. Bacana. E como funciona esse qualquer lugar? A pessoa entra em contato com você. Eu gosto muito. Esse, por exemplo, a gente foi. É uma parceria que eu tenho com um coletivo de mulheres que prestam serviço para mulheres, chamado Se Vira Mulher. Legal. Ah, que legal. Então, elas que fecharam com o SESC, porque elas têm uma carteira de cursos para mulheres, né? De hidráulica. Puxa, que bacana, né? Residencial, então, elétrica não é só mecânica, puxa, que bacana. E eu faço os cursos de mecânica, né? Então, aí o SESC queria esse workshop de mecânica, aí eu fui para lá com as meninas do Se Vira Mulher para a gente fazer. Mas eu também faço, se me contatarem diretamente, eu também Que legal. faço. Depois a gente vai né? manter todos esses contatos. Você falar, olha, coloca esse aqui também e tal. A gente vai colocar lá, sim, bacana, sim. tá? O Se Vira Mulher é incrível, assim, eu gosto muito dessa parceria. Quando o workshop é só para mulheres, eu gosto muito de fazer Como junto que funciona com elas. ela? Se Vira Mulher, é um... Ela é uma startup, elas começaram com esses cursos, né, de coisas para as mulheres ficarem mais independentes e tudo, né? Então tem lá curso de elétrica, Hidráulica. Ai, que legal. tudo para residência, né?
jardinagem, Nossa, colocação que top, de piso, Puta, um é monte de bacana, coisa né, que cara? elas ensinam, né? E aí Que elas da me hora, hein? procuraram para fazer essa parte parte de mecânica. mecânica, né? Puta, que Então a gente legal. faz juntas, é uma parceria já de muitos anos. E aí hoje elas têm também uma parte no site delas lá com uma lista de mulheres que prestam esses serviços. Ah, tá. Então, se eu pra precisar quem de quiser uma contratar parte uma de mulher jardinagem, pra eu vou lá já Isso. pesquiso ali. Que Boa, bacana, bacana. né, Muito legal. E a Regina Calderoni, você conheceu ela como? Calderoni, cara. Como? A Regina Calderoni é uma querida. É um amor, né? Olha, foi uma das poucas coisas que veio de bom dessa oficina de restauração que eu trabalhei, Conheceu porque ela lá? foi o dono da oficina que nos apresentou. E, nossa, acho que a gente só estava esperando mesmo para se encontrar, porque Olha que a gente bacana. se deu muito bem logo de cara. A Regina é uma pessoa Ela incrível. Tem uma empatia, assim, com a gente, assim, de cara, né? Ela adorou, mano. Ela é uma pessoa Muito adorável, de muita né? energia. Sim, ela é sim. muito sincera, Sim. muito Tem um coração- verdadeira, né? É. E tem um coração incrível. A gente viu na entrevista aqui. Nossa, a ela gente, não, a gente já conheceu, sente, né? a gente conheceu Se a sente, Regina por meio do Santilli, aliás, um abraço Sim. para a família Santilli. E aí, quando ela veio aqui, nossa. Tanto é que o nosso podcast começou totalmente fora. Ela aceitou aí e começou a falar, olha. A gente geralmente chega e abre, né? Igual a gente fez aqui, abre e tal. Ela chegou e ficou batendo papo quando foi ver. Eu tava quase 1 hora e pouco, né? É uma Quando terminar. delícia conversar com ela e Poxa, a gente escutar não. as histórias dela, assim. Ela é é muito rica legal. em história também, né? Pô, sensacional. E ela é uma E assim amazona. assim como você também, ela começou, né, a abrir. Batalhou, né? Exato. E abre Batalhou. espaço, vai abrindo espaço, Cara, né? mulheres como a Regina Calderoni são uma inspiração para Inspiração. todas nós, porque ela desbravou. Sim. Né? Ela esteve nesse mundo numa época que era realmente muito difícil, né? Hoje, para bem mais mim, por preconceituoso exemplo, o é processo mais ali. suave. Ainda acontece, né? Quando eu comecei a escrever para o UOL, foi uma tragédia. Sério? Nossa, Não, eu você imagina recebia o de que você comentários recebe zoados, assim. Hoje já estabilizou um pouco. Mas imagina, cara, ela sendo uma piloto de Stock Car na época em que foi, sabe? Só ela, num ambiente em que os homens se sentiam confortáveis para ser escroto. Sim. Né? O normal era ser escroto. Sabe? Então, tipo, o tipo de assédio que ela tá sofreu, louco. moral, sabe? E ela persistiu e foi até o fim e arrasou. Não, Arrasa arrasou. até hoje. Ela até falou aqui uma vez, né? Quantas vezes ela se trancava no banheiro e Tadinha. chorava. Né? Cara, cê é isso é uma constante para mulheres em geral, especialmente mulheres que estão em ambientes assim que ditos não nossos, Não, né? Quantas vezes eu O também não me peguei automobilismo, né? chorando. Quando trabalhava com tecnologia, eu sofria assédio na empresa, Sim, sabe? Foi ridículo, eu não falei para ninguém. Aí as pessoas falam, nossa, mas como que... Por que você não fala para ninguém? Porque a hora que você fala, fulano tentou me agarrar e me beijar à força no corredor. Na hora, todo mundo, nossa, que absurdo, né? Mas Daqui a depois, 2 semanas tudo já do virou, lado dele. mas será que você não deu um sinalzinho pro cara? Daqui a mais 2 semanas você é a mas você culpada. tava com essa roupa aí e tal. Quem Sabe? mandou você Então, vir diminuir então a aquelas gente coisas? não fala nada. Nossa, mas você, Thaís, não falou? Eu não falei nada. A Regina chorava no banheiro. Chorava Tadinho, no tá banheiro. louco. Você imagina? É porque é pesado Pô, isso. E olha que curioso, né? Que eu falei no dia da mina do Fusca Azul, aliás, Viviane, grande abraço. A primeira mulher, talvez, eles não registram nem se foi a primeira pessoa que dirigiu um automóvel, foi a Berta Benz. Berta Benz. Né? Então, essas coisas deviam ser mais divulgadas, né? Porque a Regina devia ter mais mídia, né? Muito mais mais. mídia, né? Então, Ela passa falou que ela foi perrengues hoje reconhecida que não como a primeira devia. piloto agora. Pela Shell, né? Agora em 2015, se eu não me engano. absurdo, pois absurdo. Como a primeira pilota de Stock Car, ela foi reconhecida agora.
No meio eles não falavam nada, não... Sim. E no meio a gente sabe que tem muita gente que tem uma dor de cotovelo da Sim, Regina torce Calderoni, contra. torce contra, sabota. Ave Maria, é fogo. É duro, porque a gente cuida do carro dela, né? Agora. E às vezes o carro dela chega pra gente e a gente fala, meu, isso não aconteceu sozinho. Sério? Puta, já pensou? É muito triste, porque fazer isso Não com a tinha como- Regina Calderoni, cara, não é só porque ela é uma mulher e tá fazendo... As coisas que essa mulher faz, sabe? Os trabalhos sociais que ela faz. Ela é uma pessoa incrível. Como que alguém pode prejudicar uma pessoa iluminada como mas é a Regina infelizmente, Calderoni? sim, do jeito que tem gente boa, tem muita gente ruim Pois também, né? E ela trouxe até os carrinhos aqui, mostrou os tá carrinhos. ali, Né? Tá, tem até a marca da aliás, Regina, Thaís. um abraço. E aí, tu gostou? Oh, demais. Sensacional. E você vai vir com seu marido e a Vemaguete aqui? Opa, vamos E marcar. as crianças. E as crianças? As crianças, meu. Vamos vir a... Eles já são ratinhos de oficina. É né? mesmo? Que legal! E Já eles fico curtem esse ambiente atitude. também? Dá pra perceber? Cara, é como eu disse. Porque são mecânica novos, e né? Mas- ferramentas são coisas encantadoras. São. Então, todo mundo se interessa por isso. E aí, uma criança, a gente deixando mexer e tal, eles ficam loucos. Muito legal. Faça a pergunta, meu querido. Faça aí, seu gênio. Seu Eugênio. Eugênio. Eugênio é... Lembra quando tinha a revista Eugênio? Eugênio. Entendeu? filho do Will. Thaís, primeiro, mais uma vez, né, agradecer a sua presença, tá? E a gente sempre faz uma pergunta aqui. Se aparecesse um gênio para você e pedisse para você fazer um pedido, mas esse pedido tem que estar voltado a automóvel. Qual seria? Uau, que difícil um pedido que eu faria para um gênio, porque gênio é ardiloso, né? Se a gente faz o pedido errado, ele fode a gente. E ele já limitou, é só para automóvel. É relacionado ao mundo ao automobilístico, no caso dela, uma automobilístico. mecânica, alguma coisa acho assim, que, né? Acho que é duro, né? Eu acho que eu pediria para botar o meu carro em ordem de novo. Ele significa tanto para mim. Qual que é o O Maverick. Maverick? Aí, ó, tá legal. vendo? E ela até se emocionou um pouquinho. Ele é realmente importante para mim, porque Maverick... eu gosto tanto de Maverick, porque quando eu era criança eu ganhei um brinquedo, era uma Jamanta que vinha com 4 carrinhos. Um deles é o Maverick. Eu tenho caramba. ele até hoje. Olha que legal. E eu era apaixonada por ele e eu nunca pensei que eu fosse ter um navio. Nossa, será que é o brinquedo que eu isso tô é legal, pensando? hein? É um que tinha uns botãozinhos na Jamanta? Aham, Puta, eu sei qual Eu que é. tenho o lindo, brinquedo sério? inteiro até hoje. Nossa! Mas o Maverick, eu sempre fui tão apaixonada por ele que ele me acompanhou a vida inteira. Para onde eu me mudava, eu levava o Maveriquinho junto. Que legal. E aí, quando eu comprei o meu, eu sabia que ele tinha um monte de problemas, eu sabia que ele era uma bomba, assim, mas não importava, sabe? Era eu realizando um sonho de infância. Isso é maravilhoso, né? E tanto que Da quando o cara hora, passou o documento para mim no cartório, eu tava chorando, né? Aí ele percebeu que ele não devia ter negociado o preço do carro, né? Eu pagaria um rim se fosse necessário. E aí ver ele do jeito que ele tá hoje, porque eu confiei em pessoas que disseram que iam me ajudar, e ele tá do jeito que tá, Entendi. é muito triste. Mas está com você. Mas ele tá comigo. Isso. E o gênio vai deixar ele Vai. bronzinho. Vai. Thaís, muito obrigado. Poxa, tá? obrigada eu. Obrigado. Foi muito gostoso muito esse rico, papo. muito rico. Pô, sensacional. Força, porque a Sucesso. carreira ainda é longa, o caminho é longo. longa. O caminho é longo. E parabéns também pela sua atitude, pela sua postura e por você começar a incentivar outras, não só as mulheres, mas os Outras homens, mas pessoas, principalmente as mulheres, para que possam entrar nesse mercado com muito mais força, né? Ai, Isso meu, aí. ó, mulherada que estiver assistindo, que tem sonho de... Fala comigo, eu super apoio. Legal, é isso aí. Isso. Porque precisa mesmo, é uma questão do que a gente sente que faz sentido pra gente, né? E a gente não pode viver a vida fazendo um negócio que a gente não gosta. curte. E Isso qual aí. é a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Caramba, nenhuma. Pessoal, se você gostou, por favor, deixe seu like, comente. A gente vai deixar nas descrições. Descrições não,
Descrição. Descrições, já me, né, até emocionei um pouco, ela falou uma vez, das descrições aí, todos os endereços aqui da Thaís, tá? Muito obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço, beijo, valeu, pessoal. Obrigada. Valeu, Thaís. Show. Poxa. Mais palavrão? Tá liberado. Tá liberado. Tá. Como é que é? Ah, muito perto é que eu falo alto, né? Tem que ficar uns 4 dedos. Oi, filho, tudo bem com você? Oi, filho, tudo bem com você? Oi, filho, tudo bem com você? Ok, vamos lá. Sim, ó, 5 seguidos e 4 dedos. É difícil, eu sou muito ansioso.